Olá, bom dia, graça e paz da parte de Jesus. Eu sou o pastor Adílio, da Igreja Batista Alvorada. Estamos aqui para a nossa escola bíblica, E eu louvo a Deus por sua vida, por sua família que nos acompanha todas as aulas. E desde já peço a você que se inscreva no nosso canal, Igreja Batista Alvorada SGA, ative o sininho, e dê aquele like, e aí você estará com a gente todos os momentos, recebendo notificações dos nossos trabalhos da nossa igreja, ok? Deus abençoe a sua vida de forma poderosa. E vamos continuar com a nossa escola bíblica, nossa revista Esperança em Tempos de Quarentena, da nossa Convenção Batista Fluminense, E hoje com mais uma lição 7, Comunhão que resiste o distanciamento. Mas antes disso, vamos para a hora da revisão. Primeira lição que nós tivemos igreja nunca fecha, lição número 1, E a gente viu que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, A lição número 2, nós vimos que a adversidade traz maturidade, Na verdade, diante das circunstâncias difíceis, nós temos ainda, Deus nos ajuda a ter mais maturidade espiritual. Lição número 3, nós vimos que a oração como refúgio, a oração é realmente um grande refúgio para esses momentos difíceis em que passamos. Na lição número 4, nós estudamos sobre engajamento solidário, O crente precisa se solidarizar nesses momentos difíceis. Vemos muitas situações difíceis nesse tempo de pandemia, com pessoas desempregadas, pessoas também com depressão, e várias coisas, e que a gente precisa ser solidário aos nossos irmãos, e amigos. Na lição número 5, estudamos sobre vencendo o abatimento da alma, E aí a gente viu aí o Salmo 42, Assim como a corça anseia pelas águas correntes, a nossa alma anseia por Deus. E a gente vence o abatimento da alma nos momentos de dificuldades e tristezas com a palavra de Deus, com a oração, buscando cada dia mais o Senhor. E a lição número 6, ainda não é o fim, Vimos aí, Jesus fala, na sua palavra, que apesar de todas as coisas que estão acontecendo, as dificuldades, ainda não é o fim. E que possamos ter cuidado com os falsos profetas para que ninguém venha nos enganar, Então foi essa lição que nós estudamos, a 6. E hoje nós vamos estudar a lição Comunhão que resiste ao distanciamento. Muito bem. Interessante, irmãos, na nossa introdução nós vamos ver sobre essa temática, da nossa lição. E interessante que a gente vai falar de um assunto que foi muito debatido sobre isso, Sobre a questão, nos últimos tempos, sobre culto online, culto presencial. Culto online é a mesma coisa, nós estamos aí no retorno das atividades, Nossa igreja já retornou ao culto presencial de domingo, as igrejas já voltaram, Também o comércio e várias coisas já estão retornando. Mas a gente viveu um momento bem difícil da nossa história, em que a gente teve que lidar com uma questão chamada distanciamento. Isso provocou diversas situações complicadas. Mas o nosso texto, nós vamos ler, o texto base da nossa lição, e se encontra em Efésios capítulo 4, do 4 ao 6, diz assim. Efésios capítulo 4, do versículo 4 ao número 6, diz assim. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Esse é o texto base da nossa lição, comunhão que resiste ao distanciamento. E na nossa introdução a gente vai ver que, interessante, que nós somos um povo, o povo brasileiro é um povo que gosta muito de estar junto.
gosta de festejar, gosta de reuniões familiares. O povo brasileiro gosta de festa em todas as circunstâncias, né? Para tudo inventa um jantar, um almoço, um churrasco, né? O povo brasileiro tem isso muito forte dentro da sua cultura. Um povo, segundo muitos, né, o povo mais receptivo do mundo, né? O povo gosta muito do abraço, do aconchego, da proximidade das pessoas. E durante esses 5 meses, né, mais de 5 meses que vivemos, a gente sentiu essa questão do distanciamento, foi muito forte aqui no Brasil e creio que também em muitos países da América Latina, porque para os europeus, né, os latinos, ele tem muito isso muito forte. E nós sentimos isso principalmente dentro da igreja, porque a igreja, né, também tem essa mesma postura, né? A questão do abraço, de estar junto, de festejar para tudo, né? E a gente sentiu muito isso, né? E apesar de que a igreja não fechou, como a gente viu da nossa lição, que a igreja ela nunca fechou em nenhum momento, né? Ela teve com o templo físico fechado, mas as pessoas sentiram a questão da frieza, porque não é a mesma coisa, nunca foi a mesma coisa. E nada vai substituir as pessoas. Então, a gente viu que isso foi muito, muito forte, né? E a igreja sofreu muito com isso, né? Mais interessante que, apesar de ser tão difícil, nós sobrevivemos a isso, né? E o texto que nós lemos, né, é um texto em que o apóstolo Paulo vai falar do corpo de Cristo, vai falar da importância da união desse corpo, vai falar sobre que existe uma esperança para todos, nós somos chamados para isso, mas a gente vai ver que, apesar de tudo isso, né, o apóstolo Paulo estava preso, né? Então, apesar de todas essas dificuldades, dessas características que é comum do nosso povo, nós conseguimos sobreviver a essa situação, né? Diz aqui, né, terminando aqui a nossa introdução, mas o texto de Efésios é cirúrgico em nos ensinar que a comunhão é algo divino, sagrado e um dom de Deus, que fortalece os laços de amor, mesmo quando nós não estamos próximos. Por isso é possível estarmos em comunhão mesmo afastados. E aí a gente viu que nesse tempo, apesar do distanciamento, a gente teve junto sim, através de ligações, de videochamadas, de aplicativos, os cultos nas plataformas online, nós tivemos sim muitos contatos. E aí, vamos para o nosso ponto 1, que vai falar sobre comunhão, que é vital para a vida, né? É importante lembrar que o apóstolo Paulo escreve esta carta enquanto estava detido. É evidente que a privação da liberdade é a consequência mais grave de se estar preso, mas não é a única. A privação do relacionamento é muito agressiva para o indivíduo que está nesta condição. A solidão é um mal que consome o ser, traz angústia, traz outros males como ansiedade, baixa autoestima, né? Baixa autoestima pode fazer com que a pessoa perca a habilidade de desenvolver novos relacionamentos e, por fim, desencadear um quadro depressivo. Mesmo preso, Paulo sabia que uma igreja onde o individualismo impera está fadada ao fracasso e sufocando o que torna iminente ao seu fim. Assim como a água e comida, como o ar que respiramos, os relacionamentos é vital para a vida e a comunhão e a condição sine qua non para sermos igreja de Cristo, né? Ou seja, o apóstolo Paulo, mesmo numa condição preso, ele sabia que a comunhão
é algo de extremamente importante para a igreja, né? Estar junto em todos os momentos, né? É de extrema importância que a igreja entenda que ela é o corpo de Cristo. Sendo o corpo de Cristo, o corpo, todas as suas partes são de extremamente importante, né? O corpo, eu necessito de todas as partes do meu corpo que estejam totalmente íntegras, né? E o que acontece? Apesar de tudo isso, né, a gente viu que a igreja teve um crescimento. E é interessante que a gente viu em algumas pessoas, né, muitas pessoas que não fazem parte de igreja, essa questão da depressão, da baixa autoestima, porque ficou longe às vezes de parentes, de visitar pessoas. E o apóstolo Paulo, mesmo estando preso, ele sabia reconhecer, ele tinha uma sensibilidade, uma espiritualidade forte e sabia reconhecer que a igreja necessitava de estar juntos, né? E ele diz, por isso o apóstolo Paulo, no versículo 3, suplica que os cristãos em Éfeso façam o possível para manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. A comunhão é fundamental para o desenvolvimento da vida na igreja. E para alcançarmos êxito nesta questão, precisamos da direção de Deus, precisamos permitir que o Espírito Santo do Senhor nos guie e direcione. Nós precisamos que o Espírito Santo de Deus, nos direcione, né? Ou seja, para que a gente possa estar junto, né? E como diz o versículo, façam todo o esforço para conservar a unidade no Espírito pelo vínculo da paz. Precisamos fazer o mais possível para que a gente possa conservar a unidade da igreja do Senhor. Então você, como membro de uma igreja, você faz parte do corpo de Cristo, você precisa ter esse compromisso para conservar a unidade do corpo de Cristo da igreja, né? E vendo essa questão, a gente precisa ser direcionado pelo Espírito. Sendo direcionado pelo Espírito, Deus vai estar no controle e na vida da igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso a comunhão, que é vital para a vida do crente e a vida da igreja. Muito bem, seguindo o nosso segundo ponto, comunhão, que é fruto de dependência. Muito bem, vamos ver. Observando a clara analogia que Paulo faz entre o corpo e a igreja, percebemos que estes dois elementos têm muitas semelhanças entre si. Ambos são organismos vivos que têm necessidades, emoções e sensações. Ambos são guiados por uma cabeça, por uma mente e todos os comandos que o corpo recebe, seja de ações conscientes, como comer, andar, falar, seja ações inconscientes, como respirar, digerir a comida, quebrar nutrientes, fazer pelos crescer, multiplicar células, são determinados pelo nosso cérebro. Da mesma forma, a igreja. Todos nós somos membros deste corpo e todos nós temos igual importância e relevância. Mas quem determina o nosso lugar e função no corpo é o próprio Cristo. Ou seja, a gente vê que, como a gente falou, todos nós temos uma importância, né? E dentro do corpo, né, corpo físico, tudo é importante. Cada pelo, cada célula, né? Tudo isso, né, é importante para o crescimento desse corpo, para o desenvolvimento do nosso corpo. E dentro da igreja, da mesma forma, todos os irmãos são importantes. E a gente tem sentido isso porque a gente vê que existe um certo grupo que não pode estar na igreja no culto presencial, né? Idosos acima de 60, crianças, né? Pessoas do grupo de risco. Então todas as pessoas são importantes e essas pessoas fazem falta no corpo de Cristo, né? Para que ele esteja totalmente completo, né? Do mesmo jeito são as nossas partículas do nosso corpo. Ele diz assim, né? E ele continua, né? É ele quem conduz a igreja em nossas vidas. Imagine você se suas mãos e seus pés tivessem controles independentes.
e um quisesse andar e o outro correr, além de muito estranho, logicamente você iria cair observando como iria cair, né? Ou seja, se você, né, tivesse uma mão, os pés que andassem sozinho por você, você ia acabar caindo, tropeçando, e seria muito estranho. Ou seja, tudo depende um do outro, né? As pernas, né? Os pés, até as unhas, né? Você dá uma topada, machuca a unha, você já sente uma dor imensa. Então, todas as partes do nosso corpo são extremamente importantes para nós, né? Muito bem. Observe com isso, é interessante, mesmo para correr, você usa os pés, somente os pés é impossível correr, né? Todo o corpo precisa estar envolvido na corrida. Os pés são a base e as pernas fazem o movimento da tração. O quadril firme dando estabilidade. Os braços ajustados para dar equilíbrio e aerodinâmica. Os olhos fixos na frente. Os pulmões, o coração, o diafragma. Todos trabalhando num movimento de interdependência para alcançar a linha de chegada. Assim funciona com a igreja. Todos nós trabalhamos em comunhão e dependência para que dirigidos por Cristo alcançamos o êxito em nossa missão. Da mesma forma, a igreja, o nosso corpo físico trabalha como a igreja, né? Todos dependem um dos outros, né? Nos membros do corpo. Na igreja, nós dependemos de Cristo, da ação de Cristo em nossas vidas. Então, a igreja do Senhor depende muito da ação do Senhor em nossas vidas. E assim, a igreja cresce e se desenvolve e exerce suas atividades, né? Exerce com excelência aqui na terra. Amém? Glória a Deus. E o nosso terceiro ponto, nós vamos falar como comunhão, que é presença mesmo na ausência. Diz assim, a parte final do versículo 6 diz o seguinte: o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Sem a presença de Deus sobre nós, em nós e através de nós, não há comunhão. Os nossos irmãos que tiveram o privilégio de conviver com Cristo na terra, principalmente os discípulos, tiveram que, após a sua partida, aprender a ter comunhão com Ele. E mesmo com sua ausência física, descobriram que mesmo não estando ali fisicamente, Cristo sempre esteve e está e estará presente. Cabia a eles buscar comunhão com o Mestre, desenvolvendo uma vida de oração, reflexão e ação, baseados nos seus ensinamentos e orientações. Muito bem. Apesar de os discípulos tiverem tido, né, o privilégio de estar com Cristo fisicamente, né, depois que Jesus partiu, né, eles tiveram que conviver com a ausência física de Cristo, algo que não seria muito fácil. Mas Jesus disse: eu estarei convosco até a consumação do século. Ou seja, Jesus disse para eles que ele estaria sempre com eles. E se eles sempre estivessem em espírito, buscando em oração, eles teriam a presença de Cristo nas suas vidas. O que a gente viu muitas vezes nesse tempo que passou, né, da pandemia, tem passado, é que muitos irmãos se afastaram, não somente da igreja, e não somente assim do corpo físico da igreja, mas se afastaram também da presença de Cristo. Muitas vezes deixaram de orar, deixaram de ler a palavra, deixaram de sentir a presença do Senhor Jesus nas suas vidas, por causa da ausência de estar juntos. E a gente não pode deixar que isso aconteça. Cada um de nós, irmãos, temos uma vida particular com Cristo, né? Temos uma vida espiritual com Cristo, independente da reunião, do culto. Nós precisamos ter uma vida com Cristo em casa, orando, buscando e lendo a palavra de Deus. Assim nós vamos sentir Cristo próximo de nós, né?
Nós, como igreja, aprendemos a ter comunhão com Deus estando juntos, no templo, nos cultos, nas reuniões. Isso tudo é importante, importantíssimo, mas não é fundamental. Não pode ser a base da nossa comunhão. O mesmo Deus que buscamos no templo juntos está disponível e acessível. Ele está sobre nós e em nós e age através de nós. Essa certeza de que Deus está presente sempre que Ele nos mantém em unidade, mesmo que não nós possamos estar juntos, precisa tomar o nosso coração. O apóstolo Paulo escreveu a carta em Efésios, enquanto estava preso, sozinho, mas ele não se sentia assim. Sua mente e coração estavam cheios da presença e comunhão com Cristo. O Mestre estava ali com ele e ele agindo através dele. O Mestre está com você sempre que você está sempre com você, sobre você e agindo através de você. Sinta sua presença, mesmo que não possa vê-lo. Olha só, gente, que importante. O culto, as reuniões presenciais não podem substituir a presença de Cristo em nossas vidas. E eu quero dizer aos irmãos, nós que estamos voltando aos cultos presenciais, cada dia mais vai ter mais pessoas, os cultos vão voltar ao normal, os decretos vão cada vez mais se enquadrar, e em breve todos voltarão à igreja, mas que todos entendam que Jesus não é somente ali no templo que Jesus está presente. Jesus deve estar presente na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, nas suas relações, Jesus precisa estar presente na sua vida. E é assim que Paulo sentia, porque Jesus estava com ele ali na prisão, dando forças, mesmo ele sozinho. Mas ele não estava sozinho, Cristo estava com ele, todo o momento da sua vida. E é assim que a gente precisa sentir, Jesus conosco, todo o tempo da nossa vida. Apesar de todas as situações difíceis e adversas, pandemia e outras coisas, Jesus está conosco. Amém? Agora vamos para a nossa conclusão da nossa lição hoje. Em tempos de afastamento, fomos forçados a olhar para dentro e para as coisas que passavam despercebidas, coisas que iam perdendo importância com o passar dos dias, né? Mas diante da pandemia, então, o ficar em casa, né? Ao ter mais tempo, surgiu uma nova oportunidade, né? E quero acreditar que com o passar do tempo, este momento que vivemos ficará conhecido como a pausa para se reconectar. É verdade. Eu acho que esse tempo serviu para nós pensarmos e repensarmos muitas coisas em nossas vidas. A gente teve que se reconectar com nós mesmos, né? A gente teve um tempo que em outro momento dificilmente a gente teria ou talvez terá. Há muitas pessoas que aproveitaram esse momento para pensar a sua vida, as suas ações, se estavam corretas, se estavam erradas. Há muitas pessoas que não aproveitaram muito, né? Acharam que preferiam ficar reclamando e às vezes não aproveitaram para pensar em sua vida. Mas aqueles que pararam e viram que eles precisavam se reconectar com eles mesmos e principalmente com Cristo, esses realmente ganharam muitos e Deus foi grandioso na vida deles. Agora vamos para pensar e agir. Ponto número 1 para pensar e agir. O que você está disposto a fazer para preservar a comunhão? O que você está disposto a fazer? Nós vimos aí, precisamos nos reconectar com Cristo, né? E mesmo estando sozinhos, nós não estamos sozinhos, estamos com Ele. E como fazemos isso? Através da oração, da súplica e também da leitura da palavra. Ponto 2. Tem pessoas que trazem prazer com sua presença, outros com a sua ausência. Como você se vê? Como você acha que as pessoas te veem? Como você acha que as pessoas veem a sua pessoa? Você acha que você faz falta a alguém? É uma coisa para se pensar.
A interdependência é fundamental para desenvolver a comunhão. Você se sente à vontade sabendo que depende de alguém? Você se sente à vontade em saber que depende de alguma pessoa? Né? Eu me sinto muito à vontade em dizer que dependo de Cristo. Né? Dependo. Claro que a gente, na questão pessoal, a gente depende de várias situações também, pessoas, né? Mas eu dependo desse Cristo. Cristo é presença em todo o tempo. Na sua percepção, como estamos reproduzindo esta presença como igreja? Como nós estamos reproduzindo isso? Estamos reproduzindo a presença de Cristo de forma original e positiva? Ou a gente não está reproduzindo isso bem? Então, essas são as perguntas para pensar e agir, que você possa estar refletindo em casa e estudando nessa lição. Qualquer coisa você pode deixar os seus comentários aí embaixo pelo chat, e qualquer coisa a gente pode enviar mais informações para vocês por ele ou na descrição. Bem, estamos terminando a nossa lição número 7, né? E essa lição é uma lição maravilhosa, comunhão que resiste o distanciamento, e a gente viu isso, que mesmo distante, o corpo de Cristo verdadeiramente esteve junto. Amém e glória a Deus. Peço a você que se inscreva no nosso canal, dê aquele like, ative o sininho para receber todas as notificações dos trabalhos da Igreja Batista Alvorada. E agora deixa eu orar por você. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Deus, por as nossas vidas e principalmente pela nossa comunhão contigo, Jesus. Que possamos estar em comunhão contigo, buscando a tua face e a tua presença. E assim, Deus, sendo comunhão uns com os outros, né? Pai poderoso, fortalece cada dia mais a igreja do Senhor em todos os lugares, e que essa igreja possa ter comunhão completa em Ti, buscando somente em Ti, ó Pai. Fortalece nossas vidas, nossa fé em Ti, essa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe suas vidas. Nós estaremos juntos na próxima lição, Espiritualidade Saudável, lição número 8. Até a próxima. Deus abençoe.